Como economizar em casal sem vocês abrirem mão do conforto de vocês, sem treta, barulho e confusão e ainda garantir que vocês continuem vivendo experiências aí, tá? Porque nesse vídeo aqui eu quero mostrar o jeito errado que a maioria dos casais tentam economizar e por que que isso sempre falha. E ainda pode ferrar o relacionamento de vocês, inclusive. E eu vou mostrar também um método que eu sempre passo para os meus alunos para organizar os gastos e estar sempre no controle de tudo, tá? Serão 4 passos simples que eu vou mostrar como vocês podem cortar os gastos sem sofrer. Quem nunca disse na vida, precisamos economizar, que atire a primeira pedra. Essa é a primeira solução que passa pela cabeça do casal quando perde o controle financeiro. E essa decisão não precisa ser um sinônimo de sofrimento. Primeiro vamos começar pelo jeito errado de economizar, tá? Vamos lá. Talvez você já tenha ouvido aí, inclusive, muitos educadores financeiros dizerem que é cancele o Netflix, corte o iFood, pare de sair com o mozão para restaurante, não compre cosméticos, pare de pagar academia, né? Ou nem pensar gastar com delivery, não. E é o seguinte, seguindo esse conselho, vocês entram aí num retiro espiritual. Pode até funcionar por um tempo, tá? Mas vira um retiro espiritual involuntário. Cortar tudo que faz dá prazer pro casal, cortar tudo que dá felicidade pro casal, com o tempo é insustentável e pode prejudicar o relacionamento de vocês. É muito triste. Ah, Gui, mas o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer agora? Vamos lá, eu vou te mostrar. Primeiro, o primeiro passo é analisar. Não dá para saber por onde vocês precisam economizar sem vocês entenderem o dinheiro de vocês. Né? Vocês precisam olhar para as finanças e entender qual parte da vida de vocês está tendo um maior eh, ralo, né? Onde está escoando mais dinheiro da mão de vocês. Vocês precisam entender onde é o furo do orçamento de vocês, para aí sim começar a economizar e com estratégia. Não adianta você sair cortando, porque vai parecer um retiro espiritual involuntário mesmo. Então a ideia é vocês analisarem o orçamento de vocês, a vida de vocês. Aí a maneira ideal para vocês fazerem isso é começar a organizar os seus gastos de maneira que eles refletem o estilo de vida de vocês. Porque olhar para um orçamento doméstico e vocês olhar lá gastos fixos, gastos essenciais, você não entende logo de cara aonde está sendo prejudicado nas finanças de vocês. Agora, da maneira que nós organizamos no nosso método Casal Rico Zen, 3 categorias grandes, né? Que é estilo de vida, viver o agora e viver o depois. Só de olhar para o orçamento de vocês, vocês conseguem entender aonde está sendo prejudicado. Primeiro vamos explicar cada um deles, né? O estilo de vida, o que que é? Estilo de vida é o que sustenta o padrão de vida de vocês. Então são gastos habitacionais, saúde, transporte, educação. Viver o agora são os gastos do lazer. É aquela felicidade do casal, são os gastos do dia a dia, a mesadinha individual de cada um, que a gente ensina também no nosso método. Isso tudo é o que dá prazer no agora. Mas também a gente tem o viver o depois, que é a nossa terceira categoria, que é o que vai sustentar também o lazer do futuro, que né, são as metas que você deseja alcançar, mas também foca na segurança. Então, quando você olha para o orçamento e entende aonde está o furo, né, nessas 3 categorias, você consegue equilibrar melhor. Porque essas 3 categorias são importantes vocês terem e equilibrarem para viver uma vida feliz no casamento. O foco aqui não é só dinheiro, também é relacionamento. Então por isso eu quero mostrar para vocês como vocês podem equilibrar o orçamento de maneira que traga também felicidade, porque não adianta vocês se preocuparem com o futuro se o presente está todo cagado. Passo 2: cortar os desnecessários. Bom, com essa análise já na mão de vocês, vocês conseguem já começar os cortes. E se vocês vão cortar sem dó aquilo que não faz falta de verdade para vocês, né? Aquele streaming que ninguém tá vendo, o aplicativo que paga e você não usa, a academia que você não vai todos os meses, por exemplo, a atividade que você não curte, a tarifa bancária que não dá retorno para vocês, porque não adianta. É muito importante vocês terem essa noção no orçamento, porque cortar logo tudo aquilo que te dá prazer, porque assim, por que a gente acaba cortando aquilo que dá prazer de imediato? Porque são os gastos que estão na sua memória. Agora, quantos gastos que vocês ainda nem sabem, que estão lá ocupando espaço no seu orçamento e está atrapalhando e não condiz com a realidade que vocês querem viver, com a vida que vocês querem viver, que podem ser que estão sendo ignorados, né? E que podem ser cortados e vai dar um impacto. Não tão grande, né? Porque eu vou mostrar para vocês aqui a maneira de vocês gerarem mais impacto na economia, na contenção de gastos e ter mais espaço no orçamento, mas já é alguma coisa. Vocês vão cortar algumas coisas desnecessárias. Por quê? Se você faz sentido ter uma academia, porque você gosta, você é uma pessoa que vai na academia todos os dias,
pode ser que não faça sentido vocês cortarem esse tipo de gasto, e sim outros, né. E a estratégia de economizar, ela não precisa ser para sempre. Tem que ser com uma estratégia, né, para vocês manterem ali pelo menos um prazo, que eu vou explicar para vocês aqui ainda, para não ficar maçante, não ficar sofrido, e vocês criarem aquilo ali como se fosse um propósito do casal nos próximos meses, para conseguir equilibrar, para ter a sua vida de volta ou querer alcançar a vida que vocês querem viver. O passo 3: reduza de forma certa. Como eu falei, dá para gerar mais impacto na economia. Então, assim, comece pelo estilo de vida, né? A primeira categoria que eu falei, né? Onde mora o exagero ali. Porque existem dois tipos de reduções de estilo de vida. As reduções pesadas, aquelas são mais eficazes, como por exemplo, um aluguel mais barato, uma prestação do carro mais em conta, mudar o plano de saúde para um mais econômico, uma academia mais em conta, porque todas essas categorias, elas geram um impacto muito grande no orçamento. Qualquer ajuste, qualquer corte vai impactar muito, né, você vai ver o resultado que vai dar. Só que eu sei que é complicado, não é fácil. E assim, pode sobrar mais dinheiro no orçamento de vocês. E também tem as reduções mais fáceis e que podem fazer para ontem já, tá? Como por exemplo o mercado, a padaria, o açougue, o Uber, um combustível às vezes, cosméticos, dá para vocês conseguirem equilibrar. Mas como fazer isso sem sofrer? Vamos lá. É o passo 4 agora. Coloque limites no orçamento de vocês. Se o limite de vocês está sendo o limite do cartão de crédito ou o cheque especial, esquece. Esse pode ser o problema de vocês. Vamos mudar isso daqui. Aqui estamos falando de limite de cada categoria de gastos. Se na análise de vocês identificarem que tem um limite para gastar de R$ 1.600 no mercado, lá na categoria mercado, dentro do estilo de vida, vocês saberão que tem R$ 400 por semana para gastar no mercado tranquilamente e você ainda consegue economizar, fica mais fácil. Porque se vocês não colocarem limite de gastos, qualquer direção para o seu dinheiro vai servir. Se você não colocar ali, ó, para onde eu vou direcionar o meu dinheiro? Qualquer direção vai servir. E aí você perde controle facilmente, tá? Na bicategoria viver o agora, cuidado para não cortar tudo, porque vocês merecem viver experiências juntos, tá? Mas se perceberem que estão gastando muito e não estão curtindo de verdade, esse é um sinal de alerta. Muitos pedidos de delivery, iFood, são feitos na impulsividade, né? Por exemplo, você chega em casa cansado, não quer cozinhar à noite, não quer fazer o jantar, aí você pede um delivery porque é mais fácil. Então basta você fazer um planejamento de alimentação já é suficiente para vocês começarem a colocar em ordem na finança de vocês, porque é muito mais barato a alimentação no mercado do que vocês pedir um delivery. Fora que a alimentação é muito mais saudável quando você faz desse jeito. Então, não é questão, tudo é falta de planejamento, tá vendo? Então, se vocês planejarem a alimentação da semana, não precisa ser marmitas. Marmitas é uma solução também, mas só se você planejar e saber o que vocês vão comer à noite, pode ser comidas mais rápidas, tudo, vai facilitar e vai tirar essa sobrecarga no orçamento de vocês, entende? Outra coisa, evitem compras aleatórias só porque estava na promoção. A Black Friday tá chegando aí, então vocês, vamos comprar. Não, esquece isso. Vocês precisam ter uma lista de desejos reais de vocês mesmo. E não fica, se tá na promoção, se tem Black Friday, é melhor vocês não olharem para evitar esse tipo de impulso. Outra coisa, planejem melhor os presentes de vocês. Coloque o limite de orçamento mesmo. E se tiver numa situação complicada, você organiza com o mozão e fala assim, ó, esse mês é melhor não dar presente, né? Mas combina que vai ter uma recompensa no futuro. Porque só ficar tirando, cortando algumas coisas, isso pode prejudicar o relacionamento, tá? Então, ainda mais que se a linguagem do amor for presentear, né? Então é importante vocês cuidarem desse espaço do relacionamento, não só olhar para os números. Na hora que vocês precisem dar um presente, adia um pouco então. Ó, nesse momento, não. Daqui 3 meses, se der tudo certo, se a gente conseguir colocar em prática toda a nossa estratégia, aí sim, vamos comemorar junto, vamos fazer um jantar, vamos no restaurante que você queria ir. Entende como funciona? Porque assim, a gente precisa nos adestrarmos. Vamos falar desse jeito, vai, que nem cachorrinho. Você precisa dar um petisquinho para você conseguir dar uma recompensa positiva pela atitude dele. A gente precisa também disso. Se a gente não se sentir recompensado ali no curto prazo mesmo, as nossas ações de hoje vão acabar não sendo muito duradouras naquele momento. Porque assim, educação financeira é mudança de comportamento, tá? Não é só aqui. Vocês sabem o que precisa ser mudado. Vocês sabem que precisa economizar às vezes mais, sabem que precisa investir dinheiro, tal, mas por que vocês não fazem isso? É comportamental.
E para mudar isso, a gente precisa criar algumas armadilhas na nossa vida para a gente começar a ser mais disciplinado, né, ter mais comprometimento com a vida de vocês. E para isso, não adianta, vocês precisam ter mais contato com os números de vocês, mais contato com o controle financeiro de vocês, mais próximo, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse conhecimento aqui de finanças para casais, eu vou convidar vocês para conhecer o nosso método Casal Rico Zen. O link está aqui na descrição, o QR Code vai estar aqui na tela também. Vocês vão começar a aprender a lidar com o dinheiro no relacionamento de vocês, tá? Como eu falei, a educação financeira não tá aqui, né? Tá aqui também, mas por que a gente não coloca para fora, né? É mudança de comportamento. E assim, com esse nosso método, vocês vão conseguir colocar de uma maneira muito mais fácil, ter mais comprometimento com a vida a dois de vocês. Vocês vão gostar muito, tá? Para fechar, eu quero resumir a lógica dessa economia aqui que nós explicamos para vocês. Vamos lá. O orçamento de vocês deve ser dividido em 3 categorias. Quais são as 3? Estilo de vida, viver o agora e viver o depois. Quanto maior estiver o estilo de vida, menos vai sobrar para curtir o agora e para garantir o futuro de vocês depois. Então, tente ao máximo diminuir o estilo de vida de vocês. Controlem melhor o viver o agora, para vocês terem mais grana para curtir experiências e poupar para o futuro de vocês. Economizar não é para cortar prazer, mas alinhar prioridades e construir projetos juntos de vocês. Se esse vídeo fizer sentido para vocês, eu vou convidar novamente para vocês clicarem aqui no link abaixo e conhecer o nosso método Casal Rico Zen, beleza? Valeu, tchau, fui!